Bom dia WSP, bem-vindos a mais uma aula técnica e eu aqui hoje com uma convidada super especial. Bom dia, Lê. Bom dia, Ju. Bom dia a todo mundo. Espero que todos estejam bem, né? Entusiasmado para mais uma aula técnica aqui. Eu estou muito entusiasmada, Lê, porque nós estamos aqui seguindo o nosso caminho de formação, né, nessa nova era da prosperidade, com essas novas formas de pagamento, mais opções para o cliente, o nosso plano vitalício, tanta coisa boa para a gente usar e crescer esse ano, né? E eu quero te lembrar que essa aula técnica aqui, ela é para todos, tá? Não é só para iniciantes. Então aproveita, vai lá no grupo da tua equipe direta e chama todo mundo, chama os Blacks, chama os Challengers, chama os Golds, chama os franqueados, né, Lê? Nós assistimos aulas técnicas frequentemente também com o Edio. Todo mundo tem que lapidar a técnica. E hoje, especificamente, eu acredito que possa ter algum insight legal para você. Hoje vai ser uma aula bastante focada em detalhes, tá? E eu acho que vai ser um conteúdo muito bacana, não é mesmo, Lê? É isso mesmo, Ju. Hoje a gente vai explorar sobre fazer perguntas certas, né? Inclusive no Powerhouse que a gente foi, o Joel J trouxe sobre os 7 fundamentos da produtividade. E um dos fundamentos era saber fazer perguntas. Porque também não pode ser qualquer pergunta, né? São aquelas que vão fazendo as sinapses na cabeça do nosso cliente. Que nós temos as nossas sinapses nesse trabalho, né? E o cliente tem as dele também. Até porque, né, pessoal, ninguém acorda ali num belo dia decidido a fazer o inglês. Nós influenciamos, né, essa decisão com perguntas para a pessoa se vender. Então, esse jogo aqui que nós temos das vendas é levantar a bola para o aluno cabecear para o gol. Né? Nós somos tipo os meio-campistas ali, né? Articulamos as jogadas, as perguntas a favor do aluno, né? E os alunos, eles são esses atacantes que chutam para o gol. Tá? Então, o goleiro são as objeções, né? Isso fica um tema para a próxima aula aí, mas só para vocês compreenderem, tá? Então, pessoal, a nossa condução, né, com as perguntas certas são necessárias, tá? E aí vem um outro ponto para somar. O interesse verdadeiro pelo seu cliente, né, pelo que ele tá te trazendo de desejo ou dor com relação ao inglês, também é necessário para fluir perguntas certas e estabelecer uma conexão com ele. Né? Então, a gente refletiu nesses dias que eu estava conversando com a Ju sobre a análise de perfil do cliente, né? Através dessas perguntas, por exemplo. Então, essa análise ela é puramente estratégica ou ela tem que ser de verdade? Os dois, né? Porque é técnica barra estratégia, né? Que embasa o seu interesse que está por vir, verdadeiramente pela pessoa. Tá? Então, é importante vocês entenderem que a nossa técnica aqui é a favor do aluno e não contra. Então, é uma cirurgia, né, que nós fazemos ao longo dos 7 passos da venda. E é isso que a gente vai te ensinar agora, né, Ju? Exatamente, Lê. Belíssima introdução, gente. Eu não sabia que a Letícia entendia tanto de futebol, né? Atacante, meio-campista, goleiro, que Fiquei com medo de loucura, errar, senhor. mas é meio óbvio ali nas palavras, né? Muito bom, Lê. É isso mesmo, tá? Então, existe a estratégia na técnica e existe, óbvio, o centro de tudo isso, que é o nosso interesse genuíno em conhecer aquela pessoa, em usar aqueles minutinhos, bater aquele papo com a pessoa e se interessar verdadeiramente por aquele pedacinho da história dela, em como o inglês vai ajudá-la. É tão gostoso. Esses dias, Lê, eu matriculei uma pessoa. Olha que coincidência, né? Olha como é muito louco o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho de venda ativa. Essa pessoa que eu vou falar para vocês agora, ela não foi procurar o inglês. Porém, Lê, ela ia fazer uma viagem para Londres com a melhor amiga dela, era o sonho da vida delas. Elas estavam usando todas as economias e no momento ali de comprar a passagem, de concretizar esse sonho, elas se olharam e falaram: nós estamos usando todas as nossas economias para realizar um sonho juntas e nós não sabemos falar nem hello, nem oi. O que é isso? Elas não compraram e decidiram que esse ano elas iam primeiro aprender o inglês, Lê, para depois ir para lá. E eu calhei de ligar para essa menina e eu falei: com tudo isso que já aconteceu, por que você não está estudando inglês ainda? Olha como esses futuros alunos precisam da nossa influência ali na ligação
para ajudá-los a tomar esse passo, para trazer essa oportunidade para realizar esse sonho, porque o ser humano ele é muito, muito procrastinador, mesmo quando ele precisa, mesmo quando ele decide que essa é a meta dele do ano, mesmo quando ele pode pagar, por algum motivo, o nosso cérebro se comporta dessa maneira procrastinadora. Eu acho muito legal quando a gente liberta um cliente, né, Lê? Tanto eu quanto você, nós falamos inglês e a nossa vida, a minha vida foi extremamente influenciada pelo inglês, ele faz parte, né? Então, isso é o centro, o nosso interesse genuíno em conhecer aquela pessoa, em ajudar aquele aluno. Mas hoje a gente vai trazer algumas perspicácias técnicas que eu gosto muito dentro dos 7 passos em como usar a pergunta certa, na hora certa, da forma certa, né? Existem vários tipos de pergunta. Existe a pergunta fechada, que é aquelas cuja resposta é sim ou não, né? E tem lugar para pergunta fechada aqui. Existe a pergunta aberta, onde a gente coloca a pessoa para falar, para expandir, né? Essa pergunta é muito importante na conexão, a gente vai falar sobre ela. Existe a pergunta confrontativa, existe a pergunta afirmativa. Lê, eu não sabia antes de entrar aqui como o poder das perguntas, né? Podem agir a nosso favor e a favor do cliente decidir positivamente dentro da nossa entrevista. Então, é um pouco disso que eu vou trazer para você. Já aproveita, se você tá vendo que a galera não está entrando, chama aí, porque essa aula é uma aula importante, aí depois todo mundo vai perguntar se ficou gravada, ela fica gravada por 1, 2 dias, e depois ela sai, porque nós valorizamos o ao vivo, tá bom? E, Lê, a primeira pergunta que eu pensei em trazer aqui é aquela que entra no finalzinho da apresentação para abrir a conexão, né? Então, eu vou te dar algumas sugestões de repente, substituir perguntas não tão eficazes por perguntas melhores, tá? E eu vou começar com uma que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, que é o seguinte: no final da apresentação, ao entrar na conexão, a gente usa aquela clássica: Letícia, como está o seu inglês hoje, né? O como é mágico, ele é uma pergunta aberta. Diferente de eu falar assim: Letícia, então o Flávio indicou você aqui para essa oportunidade, né? E eu queria entender se faz sentido. Faz sentido ele ter lembrado de você para o inglês? Essa pergunta é uma pergunta fechada, tem 2 respostas possíveis, sim ou não. Eu prefiro assim: Letícia, eu estou ligando para entender se faz sentido a indicação. Como está o seu inglês? Aqui, ele não vai falar sim ou não, ele vai expandir em como está o seu inglês. Ou, por exemplo, Lê, ao entrar na conexão, né? Letícia, você já fala inglês fluente? Resposta: sim ou não. Ou então, Letícia, você precisa do inglês hoje? Não, não preciso. Imagina receber uma dessa, Lê, entrando na conexão. Você já vai ter que se esquivar para continuar ali. A pessoa já fechou a porta na sua cara, não é verdade? Sim, então, sim. A conexão é um momento de muitas perguntas abertas. Na conexão, o vendedor ele escuta, uma escuta ativa, ele não fala, ele não adivinha o porquê que o inglês é importante, né? Então, começa-se ali com como está o seu inglês, Letícia, mas com o que você trabalha? E me conta um pouco mais sobre como é o seu inglês no dia a dia, né? Por exemplo, eu estava simulando aqui ontem num treinamento, né, com o Gabriel, e aí ele na simulação falou assim, que trabalha como biólogo, e por isso o inglês é importante, né? E aí eu brinquei assim, e é isso que eu faço na vida real, né? Bom, desculpa a minha ignorância nessa área da biologia, Gabriel, mas me explica um pouco mais aprofundado como entra o inglês na vida de um biólogo? Né, Lê? Fala um pouco mais sobre esse tipo de pergunta na conexão e se você tiver alguma dica em como a gente conduz e a gente evita aqui perguntas como perguntas com resposta sim ou não nesse momento, porque elas vão fechar a porta e vão nos talvez prevenir de continuar com a pessoa. Então, aqui na conexão eu fujo de perguntas fechadas. Quer comentar um pouco em cima, Lê? Sim, percebam que pelas perguntas ali da Ju, a gente quer sondar ali, quer saber, quer entender qual que é o interesse real da pessoa, né? 2 coisas que a gente precisa entender ali na conexão, pessoal, basicamente. Se é um interesse real ali dela e se é uma necessidade atual. Se ela está precisando naquele momento, né? Por meio de questões profissionais, por exemplo, né? Uma pergunta também bacana: você já perdeu alguma oportunidade por não ter o inglês, inclusive, no teu trabalho, na sua profissão, na sua função?
um cargo, de repente, né, de mudar de nível. A gente sabe que quem tem o inglês hoje pode ganhar até 62% a mais. Então, são muito importantes essas perguntas para você montar o teu quebra-cabeça, entendeu? E se, de repente, a pessoa ela puxou mais para um lado profissional, você pode influenciar, lembra do que a gente falou ali na análise do perfil? Você pode influenciar também aquele cliente a perguntando qual é a questão também pessoal dele, né? Por que que você... Me fala mais, me conta um pouco mais. Hoje, para você pretende viajar, você tem plano, você quer conhecer um lugar diferente, você já passou algum perrengue, né, no exterior. Então, você vai ali abrindo, inclusive, para ele também, né, para aflorar isso nele. De repente, ele nem estava pensando nisso, mas daí ele pensa, poxa, uma boa, né? Eu vou ter o combo completo. Além da questão profissional, eu também já vou estar preparado para uma oportunidade de viagem, para algo assim, né? Então, essas perguntas são para aflorar isso no cliente. E aí, Lê, primeiro ponto que eu quero que você preste atenção aqui. Se você tá tendo aqueles dias que você fala assim, poxa vida, ninguém tá tendo interesse no inglês, eu tô ligando para todo mundo e parece que, meu, ninguém quer o inglês aqui nessa minha lista, nessa minha linha. Faça uma autoanálise se você está errando nesse comecinho, que é um comecinho chave para você pescar, resgatar o interesse dentro daquela pessoa, que muitas vezes pode estar adormecido, e através de perguntas abertas corretas e bem feitas e bem ouvidas na resposta, você avança com ela ou não. Então, se você já está chegando com os pés no peito, né? Letícia, você precisa do inglês? Não. Letícia, você acha o inglês importante? Não, para mim não. Aqui você não está dando a chance de expandir. Letícia, como que o inglês te ajudaria hoje? Como que o inglês é importante na sua vida? A Letícia vai refletir num microsegundo ali e a gente vai botar ela, através da pergunta, induzi-la a pensar em como o inglês ajuda ela. E dali a gente vai desdobrando toda essa conversa, né? E Lê, ainda na conexão, uma vez que você encontrou esse motivo, essa dor, esse sonho, né? Por exemplo, essa menina que eu falei que eu matriculei, acho que era uma mistura de sonho de viajar e no momento da viagem ela teve aquele lapso de realidade. Puxa vida, todas as minhas economias sendo gastas para ir para Londres, eu não falo inglês. Ou seja, ela perdeu a oportunidade, era uma dor. Então, uma vez que você encontrou a dor ou o sonho, cabe muito bem uma pergunta confrontativa no final da conexão, que é algo que nós aprendemos com o Flávio, que é assim, genial. E eu vou explicar do jeito que eu explico, sempre um jeito meio chucro para você memorizar. Você encontrou a dor, você pega essa dor e você esfrega ela de volta na cara da Letícia, com todo o amor, né? Ao meu futuro aluno ali, mas você fala assim, Letícia, você perdeu a oportunidade de realizar teu sonho, de viajar. Isso já faz 6 meses. Por que que você não resolveu isso ainda? Tipo assim, eu tô indignada. Eu tô perguntando para ela, eu tô devolvendo a dor que ela me falou com uma certa indignação. E aí, o sentimento que isso gera nela é de desconforto, através dessa pergunta confrontativa, né? Mas você tá me falando, fulano, que você precisa do inglês para ser promovido, que você quer ganhar mais e que você não resolveu por conta de preguiça, de falta de vergonha na cara, né? Como assim? Não, desculpa, eu confundi aqui. Aqui eu já tô no motivo. Volta uma casa. Fulano, você está me dizendo que você precisa ser promovido, que você quer avançar na sua carreira e você ainda não resolveu isso, cara. O que te impede? Aí sim a pessoa vai te dar uma resposta. Puxa, posso ser sincero? Falta de vergonha na cara mesmo. Você percebe que essa pergunta confrontativa, ela gera uma reação na pessoa? Reação essa positiva que eu quero para que ela realmente decida, tome a decisão de seguir ali com o inglês, tá? Então, percebe como existe uma perspicácia por trás das perguntas, né? Um outro ponto, Lê, até que a gente assistiu no desafio da matrícula, nós tivemos ali a entrevista inteirinha e completinha da Pietra, que foi muito, muito legal, certinha. Mas a Pietra estava um pouquinho nervosa no desafio, que é normal, foi o primeiro desafio dela, né? E depois eu até conversei com ela, Lê, que umas 3 vezes ela perguntou assim para a pessoa, mas você realmente pode falar agora? Tem certeza, né? Tem certeza que você está podendo falar? Essa é uma pergunta que a gente evita sem necessidade, né? Porque você basicamente abre a porta para a pessoa fugir.
Quando que a gente usa uma pergunta dessa? Somente quando você percebe que a pessoa está num ambiente barulhento ou que ela está dispersa, não está prestando atenção. Acho que a Pietra ali, né, no desafio da matrícula, ele teve momentos de dispersão e ela estava com medo de avançar e tomar um não, o que é normal no desafio, a gente desconta, né, Lê? Mas também, então, existe algumas perguntas para você tomar cuidado na conexão. Você não precisa ficar perguntando, Letícia, tem certeza que você pode falar agora? Agora você está tranquila mesmo? Ou você quer, tipo, quase que você fala assim, ou você quer reagendar para depois, né? Não, a gente não quer reagendar, a gente quer endereçar o assunto agora. Porque o agendamento, a gente já depende da pessoa voltar a atender o telefone num segundo momento, né? Sobre essas perguntas na conexão, Lê, você quer acrescentar alguma coisa? Concorda aí? Tem direito de discordar, tá? Colocar o seu 2 cents. Não, com certeza. Até seguindo nessa mesma linha que você falou, Ju, teve até uma gente que eu percebi assim, sabe quando a pessoa ela fala assim, então, acho que hoje não tem interesse e tal, ela já vai avançando, então tá bom, e já pula direto para os referidos, sabe, querendo assim, vai logo, né, com isso, sendo que você pode, com perguntas, inclusive, às vezes resgatar aquela pessoa. Teve vezes que durante a pessoa tinha dito que não tinha interesse, né? E durante lá pegando os referidos, explicando ali, conversando um pouco, né, sobre o curso, sobre o assunto, ela começou a fazer perguntas e eu outras para ela e desenvolveu aquele interesse nela naquele momento. E aí foi o inverso, né? E daí a gente fez a matrícula. Então, assim, você pode explorar um pouco mais. Então, poxa, às vezes a pessoa ela não tem interesse por questão, e ela mesma te fala, por questão de tempo, financeiro. E aí a gente sabe que a nossa escola resolve esses dois, né? Então não vá rápido assim, querendo já ir para o próximo, sendo que aquela pessoa ela pode ser a sua matrícula também, tá? Então a conexão, você tem que tomar cuidado para não desconectar com essas perguntas, às vezes, persistentes, né? Que a gente faz, ou repetitivas, no caso. Então, a conexão, ela não tem que ser um interrogatório, que a gente sempre fala, né? Ela tem que ser uma comunicação, tá? Muito bem. E aí nós avançamos para a DI, né? A DI é aquele famoso combinado para o sim ou para o não, né? A gente conhece muito bem já. E eu não sei como a Letícia faz, eu vou até perguntar, mas eu, no final da DI, então eu faço a DI primeiro para o sim, depois para o não, né? Primeiro, olha como tudo é pensado, tá, gente? O nosso cérebro, ele tende a responder o que foi perguntado por último, tá? Então, o primeiro cenário que eu apresento é o do não. Letícia, se você não gostar da metodologia, se não encaixar no seu bolso, ou se não encaixar no seu tempo, você fica muito à vontade para me dizer um não no final da nossa conversa. Combinado? Aqui é uma pergunta fechada. Eu não quero induzir ela na área, eu quero uma resposta muito clara. Combinado, Letícia? Se você não gostar, você vai me falar no final? Sim, combinado. Beleza. E aí depois eu faço o sim, o cenário que é o ideal para mim, o que eu quero, eu deixo ele por último ali na memóriazinha dela, tá? Então, se você gostar, se eu puder te ajudar, se encaixar no seu tempo, no seu bolso, você me fala, Letícia, e nós fazemos a sua matrícula no final dessa ligação. Combinado? Combinado. Daí, olha essa pergunta que eu quero trazer para vocês. Aqui eu vou fazer uma pergunta afirmativa. Olha como que eu faço. E Letícia, é você que toma suas decisões financeiras, né? Tipo assim, eu entendi que é você, só tô confirmando. Eu não gosto de fazer assim. E Letícia, para tomar essa decisão financeira, você por acaso precisaria falar com alguém, assim, pai, mãe, esposo, esposa? Qual é a chance dela responder melhor no sentido de dar sequência? Em qual desses dois cenários que eu tenho mais chance de levar um sim, sou eu? No cenário onde eu faço uma pergunta afirmativa. Letícia, é quase assim, ó. Letícia, você é adulta, você trabalha, né? Você é independente, eu entendi tudo isso até aqui. Entendo que você toma suas decisões financeiras, não é mesmo? Tipo, não é óbvio? E a pessoa vai falar sim, sim. Agora, se eu falo, Letícia, eu percebi que você é casada, né? Você tem que falar com teu marido para tomar essa decisão? Ela fala, seria melhor eu falar com meu marido mesmo. Vamos reagendar? Percebe, gente, como às vezes coisas tão simples você não percebe que está errando,
Por isso que é uma beleza, né, Lê? Os 7 passos são uma dança, né? Eu acho incrível esses detalhezinhos e como eles podem influenciar. Puxa, Ju, por que que a sua assertividade é tão maior que a minha, Lê? Por que que você parece que pega no telefone e matricula? Porque às vezes a gente está mais atenta a esses detalhezinhos. Às vezes a gente fez tanto volume a mais que a gente já percebeu através da experiência a entonação de voz, o tipo de pergunta, o jeitinho que eu vou indo e vou levando o cliente nessa dança onde eu sou a condutora, né? Como que você faz, Lê? Você pergunta sobre financeiro, quer falar o seu jeito aí? Basicamente assim também, Ju, eu acho que tudo é uma questão, como você falou, de sensibilidade, né? Se às vezes eu não senti tanta segurança, ou pela conexão eu já entendi como é a vida ali da pessoa e tal, aí eu dou mais uma vírgula ali, né? E pergunto, você precisa, no caso, consultar mais alguém para estar aqui junto nessa questão financeira, mas basicamente é isso, pode, no caso, induzir, pode acrescentar também, depende ali da tua entrevista. Por exemplo, estou falando com um estudante que não trabalha. Obviamente que nesse caso eu não vou conversar com ele nesse, né, ó, estudante, sem emprego, sem salário. E é você que toma essa decisão financeira, né? Aqui, bem puxado, Lê, porque a gente usa da sensibilidade, né? Obviamente que nesse caso eu vou verificar muito bem e talvez perguntar: tem certeza que você não precisa aí dos seus pais para tomar essa decisão, né? Porque eu sei que 99% das vezes precisa, mas no grosso, né, Lê? No dia a dia, na maioria das vezes, dentro da conexão, a gente percebe que dá para seguir. Então, cuidado com essa pergunta para que você não crie ali uma desculpa para a pessoa fechar a porta, né, e fugir, sendo que você podia muito bem, a pessoa poderia muito bem, sim, tomar aquela decisão, tá? Muito bem. Então, essa é a pergunta da parte da DI. Aí o speech, né, Lê? O speech a gente entra. Aqui no speech a gente vai apresentar para a pessoa a questão do tempo e a nossa metodologia. No final de cada etapa do speech, cabe aquela pergunta também para eu poder dar sequência. Então, por exemplo, eu estou lá começando a fazer o speech e apresentar o curso para a Letícia. Eu falei da questão de tempo, do acesso 24 horas por dia, multiplataforma, que as aulas são curtinhas, que ela faz em qualquer momento. Depois que eu apresentei a questão do tempo, eu não vou perguntar assim, e aí, Lê, gostou, né, da questão do tempo? Eu faço uma pergunta bem certeira nessa questão. Então, eu falo assim, Letícia, dessa maneira que eu te expliquei, com essa flexibilidade toda, né, encaixa na sua agenda? Eu quero saber se eu resolvi essa questão. Aqui eu estou fechando uma porta. A gente tem 3 portinhas, né? O tempo, o método e o bolso. E primeiro eu começo com o tempo. Aqui eu faço uma pergunta clara para ela. Letícia, te expliquei o tempo. Encaixa na tua agenda, Letícia? Porque se não encaixar e eu não perguntar, né, Lê? Lá no fechamento ela fala: não, gostei, o preço é incrível e tal, mas é que não vai caber na minha rotina. E às vezes o vendedor nem perguntou. Então, ao final de cada etapa do seu speech, você para e pergunta: você entendeu? Encaixou para você ler dessa forma? Ah, dessa forma encaixa assim na minha rotina. Ah, então tá bom. Já que encaixou, deixa eu te explicar aqui a questão da metodologia, né? O nosso objetivo é ensinar o adulto a se comunicar bem no dia a dia, e aí eu vou explicar o método. E aqui, né, Lê, no final da parte da metodologia, tem aquela perguntinha bem legal que eu quero que você comente em cima, que é o seguinte: depois que eu expliquei, eu falo assim, e aí, Lê, o que você acha desse método mais objetivo, mais prático? Me fala o que te chamou a atenção no que eu te expliquei. Essa pergunta é chave, né, Lê? Para botar a pessoa para se vender um pouco do que você falou lá no início. Comenta ela, por favor. Por que a gente faz ela, o benefício dela? A gente faz para também, né, pessoal, verificar ali se a pessoa ela compreendeu, né? Se nessa hora ela tiver alguma dúvida, inclusive ela vai falar nesse momento e não na hora importante que é do fechamento. Então a gente pergunta para resgatar ali para a pessoa, como a Ju falou, eu falei no início, se vender. Tá? Então ela tem que falar os pontos positivos, o que mais chamou a atenção dela ali em todo o speech, né? Então a gente já vai saber, inclusive, o que utilizar caso a gente precise também de cartas na manga, né? O que ela mais gostou? Fulano, você disse ali que vai te ajudar nisso, naquilo que você gostou, que te favorece, né? Então, tudo isso fecha, faz uma transição ali antes da gente ir para o fechamento, né?
O speech, gente, é a hora do showtime, né? A gente fala de você dar o seu show, é a hora de você falar. Então, nesse momento, ali no comecinho, que a Ju perguntou do tempo, né? Se encaixa aquele período da aula, é uma pergunta muito mais objetiva, né? Justamente fechada, porque é o momento de você apresentar o curso, tá? Não é de ficar de conversinha, né? Então, aí, ali, quando você finaliza, né, a sua apresentação do curso, aí você faz essa pergunta também para saber ali quais pontos a pessoa gostou e ela mesma se vender do que você falar algo para ela. Ninguém gosta de ter algo empurrado goela abaixo, né? As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ter algo vendido para si. O que eu quero dizer com isso? Letícia falando para o cliente assim: você precisa do inglês para isso, isso e isso aqui, né? É muito diferente do aluno falando. O aluno se vendendo, o aluno. Então, você vai pintar a metodologia ali no speech, como ela falou, o showtime, com base nos fatos que você coletou na conexão. Então, essa menina aí, vou usar esse exemplo que eu comecei nele, né? Mas a menina que ia viajar para o exterior, né? O inglês para ela era muito latente ali e não tanto no profissional. Então, eu brilhei muito mais o meu speech, a minha metodologia. A minha ideia aqui, Lê e plataforma, é a menina se imaginando em Londres, falando inglês, tomando uma Starbucks, né? Eu me imaginaria assim, tomando uma Starbucks, passeando por ali, fazendo compras, indo nos pontos turísticos. Ela tá se imaginando falando inglês. Então, eu vou transportar ela para essa realidade quando eu falo os módulos, né? Quando eu falo, imagina, Letícia, você vai chegar lá na imigração, a gente vai te ensinar tudo que o oficial de imigração pergunta, como se transportar lá em Londres, como pegar um táxi, um carro, blá, blá, blá. E aí ela vai se imaginando. E aí eu falo, e aí, o que você achou da metodologia? Me fala o que te chamou mais atenção. E aí eu vou entender o que ela absorveu do meu speech, né, Lê? Como você falou, me dar armas, onde eu reforço, se ela tentar escorregar lá no final, se ela apresentar uma objeção, aonde que eu volto para pegar, o que é que ela mais precisa que ela me trouxe aqui nesse momento. Então, essa pergunta, alguns agentes a gente fala assim, me fala, Lê, 2 pontos que te chamaram a atenção aqui na nossa metodologia, o que você mais gostou, o que mais chamou a atenção. Aí, Lê, depois que a pessoa falou isso, eu gosto de matar a pau, assim, com uma pergunta que eu amo, que eu acho muito poderosa. Então, eu falei, Lê, me fala aí 2 pontos que mais te chamaram a atenção. Aí ela se vendeu. Nossos professores nativos, tal, o fato de que o inglês é do dia a dia, blá, 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 blá. Aí eu pergunto assim, Lê, deixa eu te fazer uma pergunta importante, então. Essa metodologia resolve o seu problema? Resolve. Agora resolve. Acabou, gente. Acabou. Percebe o poder das perguntas? Lê, essa metodologia resolve seu problema? Então, resolve. Acabou. Se encaixar no bolso é gol, né? E aí a gente vai conduzir para o fechamento. Mas antes ainda, a gente ainda vai fazer uma outra pergunta afirmativa. Olha que legal. Lê, então tá bom, resolve. Que bom, fico feliz que era isso que você precisava, né? Então, ó, encaixou no tempo e encaixou no método. Eu tô entendendo que se encaixar no bolso também, você vai ser nossa aluna. É isso mesmo, né? Ó, é isso mesmo, né? Afirmando já. Sim, é isso mesmo. E aí eu entro no fechamento. Certo, Lê? Isso aí, Ju. E percebam que, por exemplo, quando a gente faz só aquela pergunta, né, no final, faz sentido para você? Você gostou? Também é uma pergunta ali meio fechada, né? E a pessoa, muitas vezes, ela responde, sim, gostei, é interessante. E olha que curioso, né? E aí a gente fala assim, sim, fulano, interessante, eu sei que é, mas você gostou, é para você, é isso que a gente quer saber do aluno, né? Se foi personalizado para ele, como essas perguntas que a Ju disse, resolve para você quais são os 2, 3 pontos que mais te chamaram a atenção. Então, daí você transita para essas perguntas também, que são mais personalizadas para o aluno. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele se veja fazendo, estudando e resolvendo as questões dele e realizando os sonhos, inclusive, né, neste nosso curso. Lê, tenho feito e tenho bem feito, né? Tenho feito. Dá para fazer? Dá para fazer morno? Dá para fazer. Mas dá para mexer nos detalhes de maneira que fique muito assertivo, que fique muito bem feito e mais, tá?
que demonstre o seu total interesse naquela pessoa. Por exemplo, não, gostei, interessante. Não, interessante eu sei que é, Letícia, mas estou preocupada em resolver a tua questão. Né? Resolve o seu problema, Letícia, porque interessante é. A gente está cheio de aluno. Interessante é. Resolve para você, Letícia. Você consegue se ver crescendo na tua carreira? Você consegue se ver finalizando aquele mestrado? Você vai precisar de uma prova? Outra matrícula que eu fiz essa semana, ela ia fazer uma prova de mestrado e não tem nada de inglês, está desesperada. Você vai conseguir embasar o teu inglês para fazer essa prova? Através desse método, você se enxerga realizando isso? Sim. Olha só como eu estou me interessando pela pessoa verdadeiramente. Olha como isso eleva a qualidade da minha entrevista e aumenta as minhas chances de conversão no final, né, Lê? Isso aí, Ju. Vamos entrar então no fechamento, tá? Que é a parte final aqui, né? Lembrando, hoje a gente está focando nas perguntinhas e nos momentinhos estratégicos. Eu vou falar, Lê, a minha principal pergunta, assim, que eu acho que é estratégica aqui no fechamento, né? E você pode falar a sua também, que talvez seja diferente da minha, tá? Então, se a gente está caminhando nessa dança e a pessoa já te deu o sim para o tempo, o sim para o método, e eu já reforcei, eu fiz aquela pergunta afirmativa antes de entrar no fechamento, né? Lê, então estou entendendo que encaixou no tempo e no bolso, né? Se encaixar, encaixou no tempo e no método, se encaixar no bolso, você vai ser nossa aluna, isso mesmo, né? Sim, isso mesmo. Percebe que só sobrou o financeiro, tá? Então, o que não fazer no fechamento? Falei o valor. Cabe no bolso, Letícia? Cabe. O que não fazer aqui? Trazer outras coisas de volta à tona ou reperguntar o que você já perguntou, né? Por exemplo, eu já não perguntei se encaixa no tempo, já não encaixou, isso já morreu, gente, isso aqui já está resolvido. Eu apresentei o valor. Cabe no bolso, Letícia? Cabe. Então vamos lá, vamos dar sequência. Tenho duas maneiras de fazer a sua matrícula aqui. Então eu não vou parar e vou reperguntar as coisas para ela. Então, isso quer dizer que é um sim, Lê? Então, quer dizer que você vai ser nossa aluna? Tipo, tem mais alguma dúvida sobre o que eu te falei? Não, gente. Aqui eu tô abrindo uma porta para a Letícia cair no buraco. Eu tô falando assim, tô inseguro. Posso seguir aqui? Tipo, eu entendi direito. Não, não faça isso, né, Lê? Siga firme o jogo. Por isso que eu vou pegando as minhas respostas ao longo, tá? Então, cabe no bolso, Lê? Cabe no bolso, Letícia? Cabe no bolso, sim. Lê, eu tenho duas formas de fazer sua matrícula aqui. E aí eu vou seguir, né? Eu vou falar para ela que eu posso mandar o link para ela preencher e eu vou instruindo pelo telefone juntas, ou eu falo para ela que eu posso fazer aqui do meu computador, que eu já estou direto no sistema, que eu fazendo vai um pouquinho mais rápido, e pergunto o que ela prefere. E aí, Lê, o que eu queria chamar a atenção aqui? Quando eu entro na parte de preencher, né, a matrícula, vou pegar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Quando eu entro na página, eu te apresentei o multiperfil, quando eu entro na página do cartão de crédito, do pagamento, ali eu vou apresentar para você a nossa forma de pagamento. Eu ainda não falei ela, né? Eu tô na sequência, certo? Então vamos lá, Letícia, vamos fazer sua matrícula então. Me fala seu nome, seu e-mail, seu telefone. Lê, você vai receber um SMS aí da escola com 4 dígitos. Me fala esses números. Aí ela falou. Lê, eu tenho uma oportunidade aqui de adicionar um segundo perfil por mais R$ 50 a mensalidade. Posso colocar? Pode. Daí eu entrei na parte do cartão, certo? Aqui eu faço a seguinte pergunta, afirmativa. Lê, me fala uma coisa, você trabalha com qual bandeira de cartão? Visa ou Master? Presta atenção nessa pergunta. Eu não falo assim, Lê, então, a nossa forma de pagamento é cartão de crédito, tá? Você trabalha com cartão de crédito? Sim ou não? Não, não trabalho, não, eu não gosto. Eu até tenho, mas não gosto. Essa pergunta fechada aqui não é legal. A pergunta, Lê, você trabalha com qual bandeira de cartão? Visa ou Master? Não é que a gente só aceita essas duas, não é isso. É que a minha resposta é sim ou sim. Percebe que a opção que eu dei para ela é sim ou sim? Geralmente a pessoa fala, ai, não lembro, acho que é Master. Ou ela fala, não, eu tenho os dois. Ou ela pode falar assim, não, o meu é Elo. Ah, não, fica tranquilo, a gente aceita Elo, nós aceitamos as principais bandeiras. Mas qual que é a real razão dessa pergunta aqui?
eu estou introduzindo ela para a forma de pagamento no cartão sem dar a chance, vamos dizer assim, dela me dar um não e me cortar. Faz sentido, Lê? Você entendeu o que eu expliquei aqui? Como que você faz? O que você quer acrescentar sobre isso? Sim, Ju. Até um detalhezinho, né? Voltando algumas casinhas lá, quando a gente vai partir para o cadastro da pessoa, né? Que a Ju falou ali automaticamente que é o que a gente faz, mas só para vocês se atentarem, por exemplo, na ordem da pergunta, né? Quando a gente fala assim, então, fulano, é o seguinte, a gente já parte direto, né? A pessoa respondeu que se encaixa no financeiro, a gente não vai ficar enrolando, não vai perguntar, let's go, quer fazer, tudo isso já subentende-se, porque desde o início a gente está fechando todas as portas e dizendo que se encaixar os três, a gente vai matricular ela no final, né? E aí, quando a gente faz a pergunta, legal, fulano, então, tem duas formas, no caso, de fazer o seu cadastro. Tem como você fazer por aí, ou eu posso fazer por aqui, já tenho tudo aberto aqui no sistema, é mais rápido, prático, assim como eu fiz para o teu amigo, se no caso o amigo se matriculou. O que você prefere? Percebam que a gente deixa a ordem, o que a gente quer como último lugar, na última parte, né? Ou você quer que eu faça por aqui, porque a tendência, né, é justamente a pessoa se lembrar da última coisa que a gente está falando, né? E se for mais prático, ela tende a escolher aquela opção. Né? Então, a gente deixa isso por último, porque a ordem não é você fazer, eu posso fazer por aqui, ou você pode fazer por aí. Eu te entrego o link, você vai fazendo, o que você prefere? Ou seja, você está invertendo a ordem e a pessoa ela tende a escolher o último que você falar, tá? Então, se atentem a isso. Sempre tragam para a mão de vocês fazer o cadastro, né? Até porque são várias telinhas ali, você já tem mais aptidão também para fazer o cadastro do aluno, né? Então, ele já sente mais seguro também com a sua segurança. Afinal de contas, a gente sabe que confiança vende, né? Então, podem ficar tranquilos que a pessoa ela já está na sua. Você fazendo os 7 passos tranquilamente, ela vai deixar você fazer, tá? Geralmente, quase de 90% a 100% aqui, a gente traz para nós realizarmos o cadastro, tá? Então, tudo isso é uma questão de mentalidade. Né, de você confiar ali que a pessoa também está confiando em você. E tudo isso você constrói ao longo dos 7 passos. Perfeito, Lê. Da maneira que você simulou agora, o jeito onde a opção de enviar o link, você falou por último, eu já teria respondido, me manda o link. Porque olha como a nossa pergunta induz. Se você destaca a segunda opção, o destaque que você dá é o que a pessoa vai escolher na grande maioria das vezes. Do jeito que a Lê simulou ele, abre aspas, errado, quer dizer que se eu fizer assim eu nunca vou matricular? Claro que não. Né? O cara, inclusive, pode preencher, ele tem esse direito. Mas, como a Letícia falou, a bola na minha mão, eu sou empoderada. Essa palavra é meio, né? Eu sou empoderada para isso. Não tenha medo. Do jeito que você pergunta, o jeito que você pergunta influencia demais na resposta. Mas demais. Se você falar assim, eu posso preencher aqui para você, ou eu te mando aí o link, tal, vou te guiando, tal, a pessoa já vai falar a última, não tem jeito, tá? Então, traz isso aí para si, 100% para si. E como a Lê falou, não precisa ficar, então... Às vezes a gente faz a brincadeirinha do let's go, né? Mas ela é desnecessária, porque a gente já tá na sequência lógica da coisa, já fechamos todas as portas, né? E Lê, a questão do cartão de crédito, né? Que eu falei ali, como que você faz? Você quer acrescentar alguma coisa com relação a isso? E ficou claro que eu falei, você é o meu termômetro, porque a gente tá sem chat. Sim, claríssimo, Ju. É uma sequência que o próprio carrinho ali de compras, pessoal, para vocês que são novos, eles são muito intuitivos. Inclusive, se você lê ali, é muitas vezes o que a gente fala realmente, né, para o aluno, é bem simples e objetivo. Então, quando chega ali, eu estou fazendo para o aluno, né, preencho os dados e tudo mais, e aí, na parte do pagamento do cartão, eu pergunto para a pessoa, bom, fulano, agora vem para a parte do pagamento, no caso, a nossa escola trabalha com várias bandeiras de cartão de crédito, qual que você utiliza? Né, que seria o mesmo parâmetro ali da Ju, é Visa ou é Master, né? Então, assim, eu já estou, no caso, dando sim ou sim para a pessoa, né? Qual deles? E não eu não tenho, ou eu não gosto, ou eu não uso. Isso aí é uma outra parte de objeções, se tiver. Mas dessa forma, você está agindo muito naturalmente. Sabe aquela brincadeira ali, ó? Haja naturalmente. Nessa hora, você tem que agir naturalmente, gente. A pessoa, ela já está na sua. Tudo que você pensar, pensa que só é da tua cabeça. Você é o representante da escola, a escola te vestiu como executivo, né? Como alguém pronto para fazer essa matrícula e receber os nossos alunos.
né? Então, você já está capacitado e tem umas aulas como essas aqui de técnica para você se capacitar ainda mais e aplicar. Isso é o mais importante. Não tentem desvios. Quando você se deparar nesse momento, sabe aquele nervosinho que dá de você tender a ficar bonzinho, né? A falar, ai, então, agora vem para a parte do cartão, você trabalha com cartão de crédito, como é que você quer fazer? Ou algo assim, às vezes a pessoa ela nem raciocina direito. Já vai, escreve, gente, com a pergunta pronta e objetiva, não tem atalhos. Pode ter certeza que todos os atalhos para vocês que estão novos aqui, todos os atalhos que vocês pensarem, já teve um ser humano que tentou também, gente, e não rolou, entendeu? E voltou e fez exatamente no caminho da técnica, os 7 passos da venda, né? Que a gente fala exatamente como a Joali lembrou, que é uma dança, né? Você tem que estar conduzindo o aluno. Para essa dança funcionar e ser linda, sabe? Você tem que dar o primeiro passo. É sempre você a dar o primeiro passo, é sempre você a estar no comando, tudo na elegância, com classe, né? Tranquilo, falando ali para o aluno, porque nessa hora é normal a gente tremer, às vezes, né? Na hora do cartão. Mas saiba que a pessoa ela nem está pensando o que você está pensando. Simplesmente vai, pergunta ali, ela resolveu, ela falou, a bandeira, né? Aí você, vou selecionar aqui, selecionou a bandeira dela, agora qual que é o número, fulano? Na maior naturalidade, e não seja afobado. Nessas horas, o agente tende a ficar afobado, né? Qual que é seu número? Você tá aí com o cartão? Visa começa com 4. Master começa com 5 e começa a falar um monte de coisa. Calma, relaxa, porque senão a sua ansiedade também pode ser passada para o seu cliente, tá? Então, assim, naturalmente, fulano, entendi, sua bandeira é Visa, né? Visa geralmente começa com 4. Inclusive, quando você fala dessa forma, você já mostra, inclusive, propriedade no que você está fazendo todos os dias, né? Conhecimento dos cartões e tudo mais. Então, ó, Visa começa com 4, tá? Você vai ver aí, é um número grandão do teu cartão. Qual que é o número? E um silêncio, sabe aquele silêncio que a gente utiliza no fechamento, que é ouro, né? Quando a gente pergunta se encaixa no valor, aqui a gente faz um breve silêncio também, tá? Para pegar um número, a pessoa passou naturalmente, tá? E agora a data de validade. E o CVV, que são aqueles 3 numerozinhos que fica atrás do cartão. Pronto, resolvido, matrícula na mão. E só mais uma coisa, vamos dizer que o cartão não passou, né? A sua naturalidade ali também vai ditar muito o jogo nessa hora. Um cartão não passar é normal e podem ser N motivos, tá? Pode ser porque o banco manda SMS, por exemplo, várias vezes o Itaú manda SMS. Pode ser porque muitas vezes vai no cartão virtual, mas não no físico. Pode também ser limite. Pode ser um ajuste de limite ali no Nubank, né? Muitas vezes a gente derruba o limite. Pode ser tanta coisa. Quando não passa um cartão, eu falo assim, Letícia, aqui tá dando não autorizado, tá? Muitas vezes o banco manda alguma mensagem, alguma notificação para você autorizar essa transação. É bastante normal, tá? Qual que é teu banco? Eu começo, qual o seu banco? E aí eu vou navegando com a pessoa com a maior tranquilidade. Eu sou extremamente profissional, eu não vou panicar porque não passou o cartão. E a maneira com que você informa isso para o cliente também pode fazê-lo se sentir inseguro. Muitas vezes o cliente escorrega e o cliente não vai pensar assim, eu escorreguei porque eu senti a Letícia meio ansiosa. Ele não sabe dizer o que é, tá? Mas a tua insegurança, a tua ansiedade, a maneira com que você conduz vai ditar o comportamento da pessoa, por mais que ele não saiba. No final, ele nem sabe direito por que ele escorregou, né? Ele fugiu ali. Mas foi porque você não passou a segurança necessária para ele, por mais que ele não consiga concretizar isso na cabeça dele, tá? Então, gente, por isso que eu falei aqui, né? Existe feito e existe bem feito. Todos esses detalhes são detalhes que têm que ser ajustados para quem quer entrar na alta performance, né? Para quem quer, esse ano, chegar na franquia. Quem tem metas agressivas, metas de crescimento para bater, precisa estar atento a detalhezinhos e não deixar passar uma matrícula que era um sim. Quanto sim será que eu mesma já deixei passar por falta de prática, por falta de habilidade, né? Então, perceba que essa aula aqui é um tesouro para você, porque coisas que nós aprendemos apanhando na prática, a gente já está te dando o caminho aqui.
né? Agora você assiste, você reflete, você analisa a sua próxima entrevista, você fica atento a esses pontos que a gente colocou. Saindo daqui, você vai ligar e eu tenho certeza que em algum momento você vai pensar assim: puxa, olha a pergunta errada que eu fiz aqui. Ou então, olha só, eu usei aquela pergunta, né? Eu falei, fulano, resolve seu problema? E o fulano falou sim, um sim convicto, olha que legal. Então você assiste, você reflete, você anota e você aplica. E você vai corrigindo, e você vai lapidando, e você vai chegar na alta performance, né, na maior assertividade. A estatística para você vai ficar mais fácil, as coisas vão ficando mais fáceis conforme você vai treinando, fazendo e se lapidando. Por isso a importância dessa aula aqui hoje. Nós temos um time gigante de franqueados, de Blacks e de Challengers e de pessoas que são exímios matriculadores e com vontade e coração de te ajudar, de ajudar a todos para que a gente avance juntos. Então, valorize, esteja aqui no ao vivo, esteja presente, independente do teu cargo, né, de qual momento você está. Tem coisa aqui para você toda semana, tá? Hoje eu trouxe a Lê, cada semana vai ser um líder de exército com um convidado ou sem. A gente está agora no momento, né, Lê? Quase começando aí a temporada 7, onde somos todos uma grande equipe novamente. E isso é maravilhoso, todo mundo absorvendo de todo mundo, tá? Então é um grande momento para nós aqui na WSP, é um momento de nos reconectarmos e de nos lembrarmos o quão forte nós somos juntos e juntar todos esses poderes, fazer uma equipe imensa, grande, crescendo, porque eu sei que muita gente aqui esse ano vai avançar. Vai ser um ano lindo e um ano histórico para nós, tá? Aliás, né, Lê? Vamos aproveitar para dizer, vou dar um spoilerzinho aqui, tá? A nossa abertura oficial vai ser na segunda-feira, tá, gente? Segunda-feira, a gente passa o horário depois. A abertura oficial, estamos preparando uma agenda incrível, alinhando aqui os nossos corações, os nossos objetivos para o crescimento geral de todos, né? E vamos começar a aquecer os motores, né, Lê? Qual que é a importância aí do final de semana? Eu sempre falo que sábado e domingo não tem hora nobre, é tudo nobre, né, Lê? Então, o que fazer? Qual que é a sua dica final aí para esse sábado e para esse domingo para a galera, para a gente soltar aqui e começar o PTL? Pessoal, o final de semana foi o grande diferencial para todo mundo que trilhou esse caminho aqui e chegou à franquia. Simples assim. Então, é um momento que, inclusive, muitas pessoas que estão começando, né, como muitos aqui que estão nos assistindo, têm um outro trabalho paralelo. Então, é um momento muito oportuno de você se dedicar 100%, né, de você plantar para depois colher. E o final de semana é para isso, é PTL, é volume todos os dias. PTL, para quem não sabe, é pegar o telefone e ligar. A gente trabalha com essas ligações diretas. Vocês viram aqui, para que a gente liga? Para resgatar os sonhos e o objetivo daquela pessoa, para a pessoa tomar uma decisão, por exemplo, com uma DI, para ela ser comprometida. A gente, inclusive, tem um dado aqui, né, na escola, que a gente tem 25% de alunos que começam e não terminam. A gente quer trazer credibilidade para a escola, inclusive, daquele aluno que vai finalizar, que é comprometido, que é dedicado, que é disciplinado. E você vai incentivar esse aluno como? Sendo também, seja no lado de cada linha, que o aluno também vai ser do lado de lá. Pode ter certeza, é uma via de mão dupla, tá? E aqui essa aula foi fantástica, assim, de perguntas que vão extrair as pérolas que você precisa. A Ju, inclusive, só abrindo parênteses, deu o exemplo ali da matrícula, né, dela, da aluna, com relação ao mestrado. Eu lembrei de uma que eu matriculei também essa semana, que ela faz mestrado em Direito Público Internacional. E ali, uma pergunta, para vocês verem, salvou ali, digamos, a minha live. E o que foi, né? Que ali no início ela já tinha falado que ela queria conversação e tudo mais, só que eu fiz a técnica normal, né, do upselling. E aí chegou na parte do live, né, que nós temos aqui no nosso carrinho também para a pessoa fazer as aulas de conversação. Ela foi desandando também, não se encaixava tanto assim, né? E aí eu fiz uma única pergunta, não fiquei muito rodeando, tá? Eu falei, tá, fulano, mas você disse que esse é o seu objetivo principal, inclusive, né? Você vai deixar R$ 250 agora, impedir seus ganhos maiores no futuro, e você vai até abater facinho esses R$ 250? Só isso, fiquei em silêncio, trouxe de volta a pessoa, ela simplesmente falou, é mesmo, né? Vamos fazer. Uma pergunta pode mudar tudo. Muito bom. A gente não sabe que uma decisão pode mudar tudo, né? Como o nosso
Flávio Augusto sempre diz? Pois é, uma pergunta, pessoal, pode mudar tudo, tá? Então, fiquem com isso para vocês. Ontem, inclusive, olha só, falando aí do Flávio Augusto, ele trouxe para a gente uma estatística que até o dia 19 de janeiro, que foi ontem, acho que 80% das pessoas ali já desistiram daquilo que elas se comprometeram no início do ano. Então, se você está aqui hoje, num sabadão ainda, é um bom sinal. Vá em frente, siga forte. A gente tem uma sala aqui de nãos para preencher, inclusive, para ganhar o nosso sim, porque a gente tem uma estatística. É normal, na mão do vendedor, ter o não, passar para a próxima entrevista, cartão não passou, vai para o próximo, até você garantir a tua matrícula, tá? Porque assim, tem duas pessoas só que não vendem, pessoal. Quem não acredita nela e quem não acredita no produto, tá? Então, como é que soluciona não acreditar no produto? Conhecimento. Tudo que vocês têm aqui, né? Técnica, produto do curso ali na aba de mídias da sua plataforma, a gente te passando aqui sobre isso, no teu link de vendas tem sobre o nosso curso, e como é que você soluciona não acreditar em você? Se um é conhecimento, o não acreditar em você é o autoconhecimento, e tudo isso você vai entendendo e absorvendo ao longo desse caminho aqui com a gente. Então aproveita essa rede que você tem de apoio, de estrutura, de técnica para avançar e de uma vez por todas atingir tudo que você quer na sua vida, com uma pergunta, inclusive, tá bom? É isso, um ótimo final de semana para todos. Muito obrigada, Lê, nossa filósofa maravilhosa aí, com uma pergunta, né? Gostei. Gente, obrigada pela audiência. Eu acho que essa aula foi uma aula importante. Aplique o que nós colocamos aqui hoje. E nós nos vemos em 2 minutos na sala da matrícula do Exército WSP, que agora é uma sala para todos nesse momento, né? Então, te chamo para ir para lá, te convoco para fazermos um sábado e um domingo incríveis, tá bom? Bom PTL, Lê, bom PTL todo mundo. Tchau. Vamos para cima, galera. Um beijo, tchau.